Meu nome é Jéssica Gilbert Gonzalez, eu sou transplantada pulmonar há 1 ano e 11 meses e hoje eu estou aqui para contar a minha história. Eu descobri a fibrose cística, primeiro veio pelo meu irmão. Meu irmão nasceu com vários problemas pulmonares, mas ele só foi diagnosticado aos 18 anos. Ele entrou para a lista de transplante e acabou falecendo, sendo o 8º. Após 1 ano do seu falecimento, eu comecei a ter todos os sintomas dele. E aí eu fui diagnosticada aos 22 anos por fibrose cística. Quando eu recebi o diagnóstico de que eu tinha fibrose cística, me veio muito meu irmão na cabeça, porque a morte dele tinha sido muito recente. E aí veio a minha mãe também, o desespero dela de ter a sua única filha com o mesmo problema que acabou levando o seu outro filho. Então, para mim foi muito de boa, porque eu tive um hospital maravilhoso, eu tive um médico que me acompanhou, que me explicou, que falou sobre os avanços da minha doença, e ele me deixou muito preparada para tudo. Então, por vários anos, eu consegui levar a fibrose cística muito leve. Eu consegui estudar, consegui trabalhar, consegui fazer faculdade, consegui viajar, eu fiz tudo o que eu queria. Até que a minha doença chegou num ponto que ela se agravou muito, e eu perdi muita capacidade pulmonar, tendo que ir para uma lista de transplante. Depois que eu perdi a minha capacidade pulmonar, eu precisei usar o oxigênio. Então, eu já fui para 24 horas usando 3 litros de oxigênio. E aí eu não conseguia fazer mais nada sem o meu aparelho, sem o meu concentrador. E aí, todo lugar que eu ia, eu tinha que me preocupar se tinha tomada, se tinha escada para eu chegar, para eu conseguir me conectar. E aí a minha vida começou a ser muito complicada, porque nem todos os lugares são acessíveis, eu não conseguia frequentar todos os lugares por falta realmente de tomada, por falta de não ter uma rampa, né? E também pela minha saúde estar muito debilitada. Então, por 5 anos, o meu concentrador ele foi o meu companheiro. E você ficou de oxigênio até a chegada do transplante, né? Sim. O que mais me marcou até eu chegar no meu transplante foram as diversas internações que eu tinha. Eu não conseguia ficar em casa 15 dias sem ser internada. Então, as minhas internações, elas eram muito frequentes, porque eu tinha muitas infecções pulmonares. Eu tinha várias bactérias que elas não eram erradicadas. Então, elas só ficavam adormecidas, e aí o máximo que elas aguentavam era 10 dias sem eu fazer nada. Então, eu tinha muita tosse, muita secreção e muita infecção, a qual eu precisava, para dormir eu usava um BiPAP, que era um aparelho que me dava toda a minha proteção, e o meu respiro. Sem ele eu não conseguia dormir. Então, por 5 anos, eu usei BiPAP para dormir, e quando eu estava muito ruim, eu usava ele praticamente 24 horas. Eu só tirava ele para dormir, para tomar banho, e para comer, só isso. Tirando isso, eu fiquei completamente dependente de um respirador. Em uma segunda-feira, eu fui para minha consulta de rotina do transplante. A minha doutora falou assim: Jéssica, você está muito debilitada. Estamos pensando em te priorizar. Eu falei: doutora, tudo bem. Eu tinha só 18% de capacidade pulmonar. Aí eu fui embora para casa. Ela falou assim: Jéssica, você vai esperar aqui no INCOR, o seu pulmão já internada, e vamos ver quando vai chegar. Eu falei: tudo bem. Era uma quarta-feira, 7h39 da noite, a minha doutora me liga: Jéssica? Eu falei: oi, doutora. Achando que eu ia para o hospital já para ser internada, ela falou assim: Jéssica, apareceu um pulmão para você. A partir desse momento, não se alimente, venha imediatamente para o INCOR, que se ele for compatível, sua cirurgia vai ser hoje. Aí eu falei: tá bom, eu tinha acabado de tomar banho, eu só falei assim para ela: posso secar meu cabelo? Ela falou: seca rápido e vem para cá agora que a gente está te esperando. Aí eu peguei, sequei meu cabelo, olhei para minha mãe e falei: mãe, chegou meu pulmão. Ela falou: é agora? Eu falei: é. E para mim foi muito calmo, porque como para mim eu ia ser priorizada, e só o fato de eu não ser priorizada e de ter chego o meu pulmão foi uma alegria muito grande. Então eu fui, fiz todos os exames e fiquei esperando.
Aí eu falei assim, mãe, se a gente escutar o barulho da maca, é porque deu certo. Se aparecer aqui a médica com uma folhinha, é porque ela vai me dar alta, não deu certo. De repente, eu escuto, tantã, 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 tantã. Aí eu falei, mãe, eu acho que é a maca. Aí nisso, a médica entrou e falou, Jéssica, vamos imediatamente para o centro cirúrgico, seu pulmão tá ótimo. Aí eu peguei, entrei na maca e fui. Como que foi que a equipe te explicou isso? Como seria quando chegasse o seu transplante? O meu pulmão, eu só fiquei sabendo que ele veio de Taubaté. Os médicos que fazem a captação, eles foram até lá para ver se estava bom. Mas até aí, eles já me avisaram. Então, eu já fui para o Encore, eu já fiz todos os exames, eu já estava com o banho tomado, eu já estava com a touquinha, já com o acesso, já com tudo. Aí, eu só estava esperando para ver se ele estava bom ou não. Quando o órgão chegou no Encore, que eles me avisaram, Jéssica, vamos imediatamente que o órgão está aqui. Aí foi onde eu desci para o centro cirúrgico. Aí quando chegou, eu só olhei para minha mãe e falei assim, eu volto para você. Eu só falei isso para ela e eu entrei. E voltou, e tá aí? E aí eu fiz uma promessa que eu não sabia se eu ia cumprir, mas eu fiz. Mas cumpriu por você e pelo seu irmão, né? Após 3 meses da minha alta, em um dos exames, deu que eu estava positiva para o CMV. Eu não senti absolutamente nada, não veio nenhum sintoma, mas eu sabia que era um pouquinho de risco aí para mim. Então, meus médicos vieram, me explicaram, falaram tudo para mim. No meu caso, eu simplesmente fiquei sem tomar por 1 mês a medicação para ver se ia abaixar. Se não abaixasse, eu teria que internar. Pelo fato de ter abaixado, eu não precisei internar e eu nunca mais tive. Até hoje, está super controlado. Eu sou formada em pedagogia, fiz pedagogia, trabalhei em várias escolas. Quando eu comecei a ficar muito ruim, eu tinha minha sala, tudo direitinho. Porém, uma professora usando um carrinho de oxigênio, andando para cima e para baixo, com uma sala de 20, 30 alunos, não foi possível. Então, eu precisei me afastar. Então, o meu pulmão demorou 5 anos. Então, por 5 anos, eu fiquei afastada. E aí, crente que após o transplante, que eu iria voltar. Porém, a vida pós-transplante é muito maravilhosa para nós, por toda a liberdade que a gente tem. Mas do ponto de vista de emprego, é muito complicado. Eu já fiz diversas entrevistas, a qual toda vez quando eu falo que eu sou transplantada, todo mundo fala, ai, que legal, parabéns, feliz por você. Porém, a minha chance de ter um emprego parece que ela foi muito reduzida. Pelo fato de acharem que após um transplante que eu vou viver no hospital novamente, que eu vou precisar sair, que eu vou ter diversas internações. E eu tenho que provar toda vez que eu estou bem, que eu sou saudável, que eu só faço a manutenção do meu transplante, indo para fazer um exame de sangue a cada 3 meses e uma consulta a cada 3 meses. É só isso que eu faço hoje. Então, a vida pós-transplante em relação ao trabalho é muito difícil. É muito difícil encontrar alguém que confie e que nos dê essa oportunidade. O transplantado, infelizmente, no Brasil, a gente não tem uma lei própria para a gente. Um dos únicos países que tem um estatuto direto para o transplantado é a Argentina. Infelizmente, aqui não tem. Então, assim, em alguns casos a gente se encaixa como PCD, porém na maioria dos outros casos não. Então, assim, ficar entre esse meio de ser PCD e não ser, eu me considero PCD, mas ao mesmo tempo eu não sou mais PCD, porque eu consigo fazer tudo. Então, assim, eu fico muito nesse meio termo. Porém, eu acho que falta um olhar melhor para nós transplantados. A gente deveria ter, sim, alguns direitos, porque a gente é visto, sabe, de um jeito meio estranho pela sociedade, né? Ah, que bom que a gente tem uma história de vida bonita, mas e aí? Entendeu? Cadê a nossa chance, sabe, pra gente mostrar tudo isso? Porque enquanto eu estava muito ruim, sem conseguir respirar, eu trabalhava, eu tinha 40 vidas de 40 crianças, sabe, que eu cuidava. E agora que eu tô saudável, que a minha médica me autorizou, que eu consigo andar, correr com eles, pular, sabe, subir uma escada decente, fazer tudo, eu não tô tendo mais essa chance. Então isso é algo que falta muito na minha vida ainda. Com todo esse processo, uma das coisas que eu mais aprendi, acho que foi pela primeira vez dar um valor para as coisas tão pequenas que eu achava que eu dava, mas na verdade nunca eu dei. Então, assim, coisas simples como tomar um banho. Quem tem problema pulmonar, onde mais se gasta energia do pulmão é tomando banho, comendo e dormindo. Então, assim, são os 3 passos que hoje eu faço com nenhuma dificuldade e eu tinha tanto problema para realizar isso. A primeira vez que eu subi uma escada sem cansar, sabe, sem ficar ofegante, eu falei, é só isso? Isso que é subir uma escada sem cansar foi a primeira vez que eu soube o que é ter saúde.
Então, assim, eu passei a dar cada valor, sabe, para cada vento, sabe, que eu sentia. Antigamente, eu olhava a minha janela, estava aquele sol lindo, e eu estava com febre, sempre morrendo de frio. Então, hoje em dia, quando eu vejo aquele sol lindo, sabe, aquelas árvores, tudo isso, o valor que eu dou, que está dentro de mim, é um valor surreal, que eu dou para tudo que eu faço, para cada respirada, para cada ar, sabe, para cada galho que eu vejo. Então, tudo, a minha visão passou, assim, foi diferente para tudo que eu olho e tudo que eu sinto. Deixa eu ver sua camiseta, se quiser fazer assim, se quiser contar um pouco da sua camiseta. É um projeto que você criou, é uma campanha? Conta pra gente. Eu queria muito achar uma camiseta de um pulmão, né? Um pulmão que representasse eu e meu irmão. Meu irmão, ele era roqueiro, sempre foi muito roqueiro. Então, eu olhava assim, os pulmões que tinham eram todos muito floridos, muito assim, não tinha nada a ver com a gente. Aí eu tenho um amigo muito querido, que ele é desenhista. Aí eu falei assim, ele chama Go. Eu falei assim, Go, eu preciso de um pulmão muito hardcore. Tem como você fazer para mim? Aí ele pegou e falou assim, quer saber? Vou tentar. No outro dia, ele apareceu com esse pulmão, que eu acho que tem tudo a ver, sabe, comigo, com meu irmão. E aí disso, eu fiz várias campanhas, eu falei várias vezes, eu fiz vários projetos. Já cheguei a falar em faculdade, sou madrinha da Liga de Fisioterapia da FMU, onde eu falo todo ano sobre transplante, sobre fibrose cística, sobre doação de órgãos. E aí, através dessa campanha que eu acabei fazendo sobre a doação de órgãos, eu acabei espalhando, né, o meu ideal, né, da doação de órgãos para o mundo e para quem quiser. Curiosidade, o transplante é a cura da fibrose cística? Não, porque a fibrose cística é genética. Então, a fibrose cística, ela ataca vários órgãos, né? Pode atacar o pulmão, o pâncreas e o fígado ou o rim. Só que no meu caso, só atacou o meu pulmão. Eu não tenho mais fibrose cística. Porém, entendeu? Eu posso desenvolver nos outros órgãos. Até agora, eu não tive mais em nenhum, mas eu também não posso dizer que eu estou curada, porque é genético, entendeu? Dentro de mim, ela está aqui. Ela só ainda não atacou os outros órgãos. Mas pode ser que ataque, pode ser que não. Como você enxerga o cenário da doação de órgãos no Brasil e o quanto você acha que projetos como esse, que é importante a gente estar fazendo? Um belo dia, antes do meu transplante, eu estava internada junto com uma senhora. E a filha dessa senhora, ela vinha todos os dias lá visitar. E ela olhava para mim e passava reto. Tudo bem. Um belo dia, essa senhora teve alta e foi embora. E essa moça veio visitar. Aí eu falei assim, sua mãe já teve alta. Ela falou assim, não, eu vim aqui para ver você. Eu falei assim, ah, é? Ela falou assim, o meu filho faleceu no começo do ano, de acidente de moto. E aí perguntaram se eu queria doar os órgãos dele. E eu falei não, porque eu falei, Deus já levou meu filho, então ninguém mais vai levar nenhum pedaço dele. Mas aí eu tô olhando você todos os dias aqui, respirando, vem fisioterapeuta, você tá nessa máscara de oxigênio, você fica com tudo isso, e eu pela primeira vez me senti muito egoísta e eu me arrependi muito de ter falado não. E aí eu falei assim para ela, tudo bem, você não sabia. Então é isso que eu falo, as pessoas não têm noção de como falar um sim afeta a vida delas. Eu não conheci minha doadora, eu só sei que ela acabou ajudando 8 pessoas, porque me falaram isso. Então, assim, às vezes a gente não imagina que uma simples palavra, um sim, pode tocar tantas outras pessoas. O meu médico falou que o meu pulmão, o antigo, ele não iria aguentar mais 3 dias dentro de mim, porque eu estava realmente muito, muito debilitada. Ele estava já todo grudado já na minha caixa torácica, já estava muito difícil para tirar, tanto que a minha cirurgia demorou 14 horas, porque foi muito complicado para tirar o pulmão antigo. Então, assim, as pessoas não têm noção do quanto um sim pode salvar. Hoje eu vejo tudo, eu penso todos os dias na minha doadora, todos os dias, sabe, ela está dentro de mim, ela ainda está viva, sabe, o meu respirar é o respirar dela, entendeu? É o que a família dela me proporcionou. Entendeu? Então, isso eu acho que falta ainda muitas pessoas entenderem, sabe? O quão grandioso é um sim. O quão poderoso é a gente poder dar vida para uma outra pessoa com uma simples palavra, um simples gesto, entendeu? Uma simples solidariedade de falar sim, eu vou doar os órgãos, sabe? Do meu ente querido que foi embora. Porque se a família da minha doadora tivesse falado não, ela não teria voltado e eu também não estaria aqui. Então, assim, você falar um sim, você não vai mudar, infelizmente, a tragédia que aconteceu, mas você vai mudar o futuro de alguém. E no meu caso, mudou o futuro de 8 pessoas. Então, foi muito maravilhoso isso.
Eu fui em um projeto lá em Barueri, onde eu conheci a famosa Giovana. E aí eu falei assim, eu quero tirar uma foto com ela. E eu consegui tirar uma foto com ela. Conversei com a Giovana, onde eu conheci o projeto Deixe Vivo, que é uma ONG, né? Onde fala sobre doação de órgãos, onde eu tirei muitas dúvidas sobre várias pessoas que têm. E aí lá comprei camiseta, usei as bandeirinhas dela, usei as fitinhas, tal. E é um lugar onde você se sente acolhida por você ter tantas outras pessoas também transplantadas de vários outros órgãos, onde você aprende com eles, né? Onde você vê que a sua luta foi a luta também de outras pessoas, né? São órgãos diferentes, mas no final é o mesmo embasamento, né? A mesma vontade, é o querer viver. Então, Deixe Vivo é isso, sabe? Deixe viver, né? E deixe todo mundo estar junto para que a gente consiga ter uma vida maravilhosa sempre juntos. Seu irmão tá com você aqui? Ah, meu irmão tá sempre comigo, sempre comigo. Sempre comigo. Sempre comigo. E tem muitas coisas ainda, sabe, que eu faço e que eu penso assim, caramba, como eu queria que você estivesse aqui. Como eu queria, sabe, que você soubesse o que é ficar sem tossir. Porque, assim, é uma coisa até egoísta, assim, que eu falo. Quando meu irmão faleceu, eu olhava para minha mãe e eu falava assim, eu sinto saudade de, sabe, de escutar a tosse dele. Sabe, que é uma coisa tão egoísta, porque era algo que é tão dolorido pra gente tossir, não respirar, mas eu sentia falta, sabe, de escutar a tosse dele. E aí, hoje em dia, eu não sei mais o que é tossir, porque eu não consigo mais nem tossir. Porque o meu pulmão ele tem uma capacidade de 113%, e eu transplantei com 18%. Então, assim, eu falo, nossa, que egoísmo o meu, sabe, de querer escutar sua tosse. Não, eu queria que você, sabe, sentisse isso, sabe, que eu estou sentindo. Então, hoje em dia, tudo que eu faço, sabe, seja a minha campanha, seja as minhas viagens, seja tudo que eu falo, eu sempre falo do meu irmão, sabe, porque meu irmão foi assim, foi o precursor de tudo para mim, sempre. Sempre, sempre, sempre. Se eu tivesse hoje o conhecimento que eu tenho de tudo isso, sabe, eu teria ajudado muito mais ele, eu teria ficado muito mais com ele, porque hoje eu sei o que ele passa. Hoje eu sei o que é falar, tá tudo bem, e na verdade não estava tudo bem com ele. Porque eu falei muitas vezes, não, tá tudo bem, e não estava tudo bem. A gente demora até a gente entender o que é estar tudo bem. Hoje eu falo, hoje eu estou ótima, hoje eu estou maravilhosa. Entendeu? Porque hoje eu sei o que é ter saúde. Antigamente eu não sabia, nem imaginava o que era. Para você que está em lista, que foi diagnosticado com alguma doença rara, que está precisando de qualquer órgão, não desista. É difícil, é complicado, é doloroso. A gente vê muitos entes queridos indo embora, muitos amigos que não conseguem, porém muitos conseguem. E a gente tem que focar no nosso objetivo. É muito gostoso aprender a viver de novo. Eu renasci. Eu não tinha esperança nenhuma de viver, porém agora parece que eu comecei a minha vida tem 1 ano só. Eu vivo, para mim tudo é novo, parece que eu renasci realmente. Então, assim, não percam as esperanças, continuem, tenham fé e acreditem que uma hora vai chegar. E o melhor sempre está por vir ainda.